Olá, tudo bem? Então nós vamos falar nessa dica de hoje sobre o programa de investigações geológico-geotécnico. Eu quero antes de mais nada dizer que esse programa de investigações é necessário para qualquer obra de engenharia civil, né? Que envolva terraplanagem, que envolva fundações, que envolva uma barragem, lagoas, aterro sanitário, ruas, aeroportos, ferrovias, enfim, toda obra de engenharia precisa e que mexa com solos, né? Então, toda ela, nós temos um programa de investigação a se seguir, né? A programação de investigação geológica até consta de ensaios de campo e laboratório, né? Então, a orientação dos procedimentos de programação de GG. Quem dá esses procedimentos e para essa programação, né? Via de regra, é o consultor geotécnico. O consultor geotécnico, o engenheiro civil geotécnico, tem como responsabilidade orientar esses procedimentos e fazer esses programas de GG. Os clientes precisam de orientação em função das suas necessidades. E daí que entra o consultor, que é o orientador. E esse orientador tem que orientar todo o conjunto, né? Não só o cliente, a contratação dos serviços de investigações geotécnicas, né? E a sua execução, para ver se está seguindo. Porque ele, sendo o mentor, ele é o responsável de como fazer, de definir os procedimentos. Pois, à medida que os clientes não apresentam um programa de investigações claro, conforme os nossos padrões, tá? Isso acarreta em resultados que não são os mais adequados. Então, nós queremos passar para os nossos clientes, caso que não tenham um programa de investigação, eu estou aqui para ajudá-los nesse programa de investigação, tá? E também a Trigel é preparada para apresentar esses programas para os senhores, ajudando-os, né, na confecção deles. Então, podem agendar, caso precise, né, uma reunião comigo, Mauro, para receber essas orientações. Eu solicitar do cliente que o cliente, o consultor do cliente, preencha então essas planilhas que me refiro. Eu vou exemplificar. Essas são as planilhas, senhores. Nós temos planilhas, aqui, por exemplo, programa de investigação para sondagens, né? Então, nós temos aqui as sondagens, nós temos aqui as profundidades de cada uma delas, nós temos as coordenadas, a estaca, né? Dependendo do tipo de obra. Nós temos os tipos de sondagem a percussão que vai ser feito, né? Nós temos isso também com as sondagens a travo, a mesma coisa. Veja que essa é muito importante, a localização, né? Nós temos também, com relação às sondagens rotativas, o tipo de sondagem rotativa, os diâmetros. Nós temos os poços, né? Enfim, é essa tabela que o senhor receberá quando passar uma programação, ou quando nós passarmos uma programação. Ela é o nosso padrão, né? Falando dos ensaios de campo, ensaio palheta, os penetrométricos, né? As coletas de amostra, né? Os ensaios de laboratório, os ensaios de laboratório de caracterização, né? E o cronograma de execução. Então, aqui é só um exemplo, senhores, para que a gente possa entender essa questão com relação ao programa. Voltando então aqui, né? Com relação ao programa de investigação. Agora sim, eu estou mostrando aqui, senhores, o ciclo da engenharia geotécnica. Eu não vou me ater a ele, mas quando nós estamos falando no programa de investigação, nós estamos falando exatamente dessa fase.
é na coleta de dados, né, anterior à coleta propriamente dita, em função dos problemas geotécnicos, nós vamos fazer um programa de investigação, depois vocês vão ver que nós vamos analisá-lo, se for necessário nós voltamos a complementar o programa e, se não for possível, nós passamos então para a fase de projeto. Então, mas por que surge a necessidade do programa? Porque, veja, cabe ao engenheiro civil geotécnico conhecer os problemas. Ele é mais experiente e tem a obrigação de conhecer todos os problemas que a sociedade hoje tem com relação a problemas geotécnicos. E ele tem que resolver o problema ou prever que esses problemas não apareçam no projeto ou na obra que ele está envolvido. Para isso, há necessidade que a gente conheça o comportamento e as propriedades de engenharia dos solos. Aí que está o problema. Quer dizer, em função do problema que eu possa observar naquele tipo de obra e no objetivo de prever, no objetivo de resolver o problema que me aparece, eu preciso saber o comportamento do solo. Sem saber o comportamento, eu não posso resolver o problema. Daí, então, eu tenho que, na hora que eu quero ligar essas duas coisas, eu tenho a necessidade de fazer um programa de investigação. E nesse programa de investigação, eu tenho que fatalmente chegar a um perfil geológico-geotécnico, ou seja, perfis pelo terreno que mostra as diversas camadas, a distribuição das camadas, e conheça o comportamento dessas camadas. Então, eu vou fazer investigações de campo para poder, então, definir essas camadas, para, então, a partir do conhecimento e localização dessas camadas, fazer coletas de amostras deformadas e indeformadas que seguirão para o laboratório, para fazer ensaios de laboratório, ou vou programar ensaios de campo nessas camadas. E aqui tem um artigo nosso, tá, sobre a importância dessa programação de investigação geotécnica. Bom, aqui é só para mostrar um investimento feito pela Trigel e pela Dynamis, mostrando então toda a sua capacidade em fazer ensaios de laboratório, de campo e instrumentação, além do controle tecnológico, da consultoria geotécnica e projeto geotécnico. O programa de investigação de campo laboratório deve ser conduzido por um consultor geotécnico, não podia ser diferente. Há muitas incertezas envolvidas e só uma pessoa experiente que vai poder então definir o programa, o tipo de investigação, as quantidades, a localização, os procedimentos de execução de cada uma dessas investigações. Ele, consultor ou seus assistentes, devem acompanhar os serviços de campo, os serviços de transporte de amostras, a recepção dessas amostras no laboratório e os ensaios propriamente ditos. Cabe ao consultor interpretar esses resultados, dirigir uma nova programação, ajustando a programação e os procedimentos, caso sejam necessários. Preste atenção que quem é o cabeça, quem é o mentor, quem é o condutor, quem ajusta, quem diz qual que é os procedimentos é o consultor, engenheiro civil geotécnico, tá? Isso tudo deve ser desenhado e tabelado para facilidade do entendimento da execução do plano do programa de investigações. E eu quero ler para os senhores esta observação que aparece aqui do lado. Esta proposta, quando nós fazemos ensaios de laboratório, não inclui a interpretação dos resultados, pois isso cabe ao consultor. Os procedimentos de execução dos ensaios caberá ao engenheiro civil geotécnico, assim como a interpretação. O que a gente está querendo deixar bem claro é que, se a Trigel é contratada apenas para fazer ensaios, cabe ao consultor geotécnico toda essa questão de programar, de desenhar, de interpretar. Não cabe ao laboratório, o laboratório apenas executa. Quando nós somos contratados para ser projetistas, consultores, ou somos responsáveis pelo parecer técnico, aí sim nós teremos que fazer tudo isso que está aí. Inclusive a questão de transporte, retirada da amostra e todos os procedimentos necessários. Então, a critério do cliente, seguimos os procedimentos consagrados e de acordo com as normas brasileiras da ABNT. Senhores, o que acontece quando a gente fala isso, é que o cliente entende que na norma está tudo definido. Não, a norma normaliza algumas coisas, ela não fala muitas vezes da obrigatoriedade ou não. Ou seja, tem uma norma que pode dizer como é a forma de fazer 5 produtos diferentes,
mas não quer dizer que eu estou fazendo 5 produtos, eu posso fazer um desses produtos, né? E não aqueles 5. E outras vezes não, a norma é só sobre um ensaio, então, sendo só sobre o ensaio, tem que seguir aquela norma daquele ensaio. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa história de atender às normas da BNT. Os resultados poderão ser analisados através de planilhas, Excel, caso sejam solicitados, recomendamos sempre que o engenheiro de projeto geotécnico acompanhe a retirada da amostra e a abertura das embalagens no laboratório até a realização do ensaio, pois esta postura faz parte da boa técnica. Diante, com 18, 20 anos, eu fazia esse trabalho de acompanhar isso para um consultor geotécnico naquela ocasião. Tá? E é isso que a gente tem que dizer que é a boa prática de quem é o consultor, de quem é o mentor do programa de investigação geológica e geotécnica em campo laboratório. Tá? Às vezes a Trigel só faz a investigação e outras vezes ela faz o parecer e é a consultoria geotécnica do projeto geotécnico. Então, são duas situações diferentes que devem ser deixadas bem claras. Tanto numa como na outra, tá? Há necessidade de ter um desenho com toda a legenda de todas as sondagens que devem ser feitas, os poços, as coletas de amostras, os tipos de coleta, né? Os ensaios penetrométricos que foram usados, né? Enfim, toda a programação deve estar documentada em desenhos e em tabelas. Aqui é uma citação da norma da BNT 8036 sobre o programa de sondagem da percussão, aqui fala em ciclos de reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. Por que a gente põe essa norma? Né? Porque o programa de investigação, a quantidade de alocação dos fundos necessários para o desenvolvimento da investigação geológica e geotécnica deverá obedecer a orientação do consultor. Aqui está Dimeles, mas na verdade é do consultor. A norma não fala onde fazer o furo, nem fala da profundidade. Ela dá uma ideia, em função da área construída, o número de furos. Apenas isso. Tá? Então, nós teremos que destacar aqui com a palavra que está dito Dimeles, é que o consultor que deve, então, estar sempre acompanhando isso, como nós falamos no slide anterior. Né? Está escrito aqui, ó, durante a execução, as quantidades previstas poderão sofrer alterações quando houver necessidade, conforme definido pelo engenheiro da Dimeles, pelo engenheiro da consultoria. Né? Quaisquer alterações de quantidades, critérios de locação, só serão feitas mediante a aprovação do engenheiro, que é o mentor, que é o consultor, que é o responsável pelo programa de investigação. A coleta de dados, né, esse programa de GG, né, ele tem o seu primeiro passo, né, no levantamento aerofotogramétrico, nos mapas geológicos, na visita ao campo, no levantamento topográfico. Né? Todos são dados iniciais, então aqui em sequência lógica, né, para chegarmos às sondagens, a dado, produção rotativa, para então definirmos, né, os universos, que eu chamo de camadas tipicamente iguais. Aqui eu estou falando de definir camadas tipicamente iguais, né? Mesmo universo, estatisticamente, achando que são iguais, não são iguais, a gente fala tipicamente iguais. Esse é o tal do perfil geológico e geotécnico que a gente fala em outras ocasiões. Isso se encaixa aqui. A partir disso, eu fazer o programa de coleta, vou executar os ensaios, vou analisar os resultados dos ensaios, vou definir os parâmetros, né? Definir os índices e parâmetros geotécnicos para cada universo, em função da necessidade de dimensionamento que eu preciso, se é pavimentação, se é talude, se é fundação, se é contenção, solo grampeado, cortina atirantada, solo grampeado, aterro reforçado. E em função de tê-los em segurança, eu posso então dar por satisfeito ou posso fazer uma iteração e voltar a fazer as investigações que eu falei anteriormente. Uma outra coisa que a gente quer destacar é a definição dessas camadas, tipicamente iguais, o PGG, como falamos aqui, tá? Para detectarmos comportamento assemelhado. Tá? E exatamente durante essas investigações de campo, né, que devem ser iterativas, dinâmicas e concomitantes,
que nós vamos poder então começar a conhecer o nosso subsolo, para então programar a coleta de amostras e os ensaios de laboratório em função da obra pretendida. Vejam que as investigações, e esse é o destaque desse slide, devem ser interativas, dinâmicas e concomitantes. O que a sociedade faz de equivocado é mandar uma empresa para fazer as investigações e não faz a devida interação com esse pessoal do campo, levando a erros depois ou dificuldades na interpretação ou no prazo, que muitas vezes sempre é para ontem, e aí com essa falta de eficácia nessa interação, nesse dinamismo com as equipes de campo, né, com essa reação concomitante, nós então vamos ser ineficientes e vamos atrasar todo o nosso projeto. Lembrar também que cabe no programa de investigação verificar a qualidade da topografia, ter uma topografia com densidade de pontos adequadas, né? Ter, então, depois da sondagem, a percussão, para seguir esse fluxograma que está aqui, né? De outra forma, nós já falamos dele. Depois nós temos a coleta de amostra e depois os ensaios de laboratório de campo. Desculpe, de campo a gente pode ter no meio das camadas anteriores, desses itens anteriores. Então, o que esse fluxograma está dizendo? Que, começando do fim, para fazer os cálculos, verificação de segurança, eu tenho que estabelecer metodologias de cálculo. A hora que eu tenho metodologias de cálculo, né, eu posso, então, tem os cálculos feitos, eu posso pensar na concepção da solução daquele problema, eu tenho um modelo físico que eu tenho em função da obra que eu estou enfrentando, eu preciso analisar e interpretar, como nós já falamos, né, os perfis através da sondagem que nós fizemos, ensaios econométricos, né, ensaios a trago, e da outra feita eu tenho que ter amostras ou pesquisa bibliográfica ou experiência para definir os parâmetros de cálculo. Ou seja, o que eu quero dizer? Que eu tenho que saber o problema, eu tenho que investigar face a esse problema, fazendo sondagens, topografia, ensaios, pesquisa bibliográfica, experiência. Com sondagem, topografia, eu vou definir os perfis. Com ensaios, pesquisa bibliográfica, experiência de cada um de nós ou da empresa, eu vou definir parâmetros para depois ir fazer cálculo. E a escola de engenharia já fala para fazer cálculo, e tudo isso aqui na escola de engenharia não é abordado adequadamente. E os ensaios de campo. Muito bom. Um outro problema sério no programa de investigações é com relação à posição do nível d'água, né? Em época de estiagem ele pode estar definido numa certa cota e na época de cheia ou de chuvas intensas, uma cota superior. Tá? Isso é facilmente resolvido se nós colocarmos nos furos de sondagem, transformarmos os furos de sondagem em medidores de nível d'água. Mas muitos clientes acham que isso é caro, quando isso para mim é de graça, do ponto de vista que tem um custo adicional, mas o benefício é incrível, porque só assim que nós saberemos a oscilação do nível d'água. Muito bom, depois que nós fizemos o programa e fizemos as investigações, então tem a fase 3, que é interpretar esses resultados, né? O objetivo é o mesmo, é conhecer o comportamento dos solos, e aqui já dando o passo para definir propriedades que governam o comportamento dos solos, de tal sorte que então eu possa vir então na fase 4 com o projeto, com os cálculos. Nessa fase de análise dos dados, eu tenho que considerar então a definição dos parâmetros. Será que ela está boa, que ela está adequada? Será que eu tenho certeza? Né? Será que esses parâmetros aqui que eu obtive então em função das investigações tão bacanas, tão seguros para mim? Né? A minha experiência, a minha ação em fazer a sondagem, fazer os ensaios de campo e laboratório, a minha pesquisa bibliográfica bate os valores esperados com o que eu imaginava? Né? Eu usei de toda a lógica que tem com relação a conhecer os solos, os ensaios disponíveis, os equipamentos de investigação de campo, né? E ao fazer isso, eu usei da minha capacidade aí, da intuição, percepção, bom senso, como eu disse em outro momento, advém lá do nosso Espírito Santo, né? A palavra de Deus, a Bíblia, nos diz isso,
né? Só basta nós praticarmos. Mas enfim, se nesse momento, qual que é o meu julgamento? Tá bom ou não tá bom? Tá bom para eu poder, então, conhecer os problemas geotécnicos e tratar problemas de compensação corte-aterro, erosão, transporte de sólidos, contenção de sólidos, deslizamento da luz de corte, de aterro, rupturas superficiais profundas, sazonalidade do nível d'água, vulnerabilidade à perda de sucção por aumento da umidade, recalques de subsidências, patologias de pavimento, durabilidade de pavimento, recalques de estrutura e ruptura de estrutura, infiltração, erosão, enfim. Eu coloquei nesse slide problemas bem genéricos para a gente falar, será que tá bom? Tá bom? Com isso aqui, eu chego aqui, eu vou calcular, vou dimensionar? Senhores, o problema é esse que está nesse slide. Como avaliar as incertezas nos resultados dos cálculos? A definição dessas propriedades de engenharia ou parâmetros geotécnicos que eu defino nessa fase de análise dos dados são para fazer os cálculos de dimensionamento de engenharia geotécnica. O problema é que eu tenho muitas incertezas. E aí eu posso ou desenvolver estudos paramétricos para ver a sensibilidade do parâmetro, ou seja, eu mexo com um parâmetro e vejo se aquilo é muito grave. Se não é, aquele parâmetro sendo insensível ele não é importante. Mas eu posso ter um outro parâmetro, geralmente a coesão, se eu mexer um pouquinho, muda tudo e muda muito em termos de custo. Então aí vale a pena investir mais. Agora faz de conta, né? Então faça os problemas que eu tenho, faça a obrigação que eu tenho de resolver o problema ou prever que eles não aconteçam num projeto novo. Eu, ao ter que conhecer então esse comportamento dos solos, né, das propriedades de engenharia, para interagir aqui nessa análise do programa, depois de feito todos os ensaios, depois de levado em consideração toda essa importância das investigações, e me falte ainda informações. Face às incertezas, então, que sempre eu devo considerar, essas variabilidades, então, o que eu posso, depois que eu consultei mapas geológicos, geotécnicos, pedológicos, depois que eu vi mapas, fiz a visita ao campo, depois que eu fiz essas programações, essas investigações, fiz análise da topografia, verifiquei a assertividade dela, a precisão, depois que eu fiz os PGGs, programa de coleta, depois que eu tirei as devidas coletas foram por mim acompanhadas e pela minha equipe, transporte, recepção no laboratório, tudo a contento. Depois que eu fiz a análise, então nesse momento que eu estou fazendo a análise da representatividade, depois de garantir que os valores esperados estão ou não a contento com os valores que eu estou recebendo, eu pergunto, há necessidade de amostragem, ensaios adicionais? É essa a pergunta, é essa a encruzilhada. Será que eu complemento ou não? Será que eu preciso de mais ou não? Então, o programa deve ser realizado por um consultor geotécnico experiente e não pode ser diferente exatamente por causa dessas incertezas. Ele é o responsável e ele tem que avaliar, bom, preciso investigar mais, preciso fazer isso com mais quantidade, com mais investigação, com outros tipos de investigação, e aí eu teria que desenhar, enfim, documentar e seguir toda essa orientação que nós já olhamos, para fazer então uma nova reavaliação do quadro que nós já falamos, que é a nova programação, fazer a execução das sondagens, das investigações de campo e laboratório, ou ajustar, complementar o quadro de resumos e aí então fechar o diagnóstico. Mas se eu, ao definir essas propriedades, eu tiver dúvidas, a pergunta que eu faço nesse momento é como que eu faço? E aí emburrica o projeto? Emburrica o parecer? Não emburrica nada. O importante é você ter consciência das incertezas. E agora, na fase de projeto, colocar essas incertezas de tal sorte que na hora da obra você, então, extingua, elimine essas dúvidas. Muito bom. E vamos aqui fazer a simulação de algumas situações. Definir propriedades mecânicas, compressibilidade, resistência no caso de taludes e permeabilidade no caso de diques e barragens.
Para isso, então, eu vou executar ensaios de laboratório, fazer pesquisa bibliográfica, fazer pesquisa no banco de dados, cada empresa de consultoria tem, e a Trigel e a Dinamis têm o dele. Lembrar da história das amostras deformadas e indeformadas. Eu quero esclarecer aqui que as deformadas são para ateus, né? Eu vou escavar aqui, não preciso de amostra indeformada, mas eu preciso de amostra deformada, que essa escavação vai dar origem a um aterro. E eu tenho as amostras indeformadas. Eu preciso conhecer as propriedades quando em maciços remanescentes de escavação e quando eu tenho aquele solo como fundação de um aterro. Vamos ver isso daqui de uma forma mais detalhada. No caso de aterro, vamos lá, um pouco mais devagar. No caso de aterro, eu tenho que pôr um peso de terra sobre um certo terreno, né? Eu tenho que saber as propriedades de resistência desse aterro. Eu preciso saber as condições de compactação que eu vou fazer esse aterro, para que ele tenha certa resistência e que ele não venha a romper, né? Mas eu tenho a fundação, porque a ruptura desse aterro pode se dar pela fundação. Então eu tenho uma ou mais camadas de fundação e delas eu preciso ter a propriedade de resistência. Qual que é a resistência dessa fundação? Qual que é a compressibilidade dessa fundação? E se eu tiver mais do que uma camada? Eu também tenho que saber a resistência e a compressibilidade dessas duas camadas. Eu também tenho que saber o nível da água onde se encontra, né, para saber se temos problema de variação de umidade ou variação de nível da água. Eu tenho que verificar, então, se o solo não for saturado, os problemas de expansão e colapso, né? E com estes elementos, né, eu vou, então, fazer os cálculos de estabilidade, ruptura pelo aterro e pela fundação. Eu quero saber se vai romper por aqui, só pelo aterro, ou se eu vou ter ruptura que vão passar pelas camadas de fundação, né? Então, o resuminho é esse, meus queridos. Aqui eu pego um círculo hipotético, só para estilizar aqui para os senhores, fazendo uma ruptura pelo corpo do aterro e pela fundação, e aqui tem esse vermelho mostrando, então, os recalques, né? O que diz, então, nessa última frase. E quando for escavação, talude de corte ou de escavação, eu tenho, então, o terreno aqui e vou fazer uma escavação. E a pergunta é, qual que é a propriedade de resistência desse material ou dos outros materiais? Então, tanto um maciço remanescente da escavação como esses de baixo, né, essas camadas típicas, eu preciso saber a condição do nível d'água, preciso saber a resistência, preciso saber se há uma perda de resistência com infiltração, isso é muito importante nesses maciços, quando eles não estão saturados, né? E com esses elementos, então, eu vou verificar a estabilidade, né? A estabilidade, como está aqui mostrado, né? A possibilidade de haver afundamentos, recalques aqui e esse levantamento no pé, típico de uma ruptura, né? E quero lembrar aos senhores que o PGG, o Perfil Geológico Geotécnico, é obrigatório na norma de estabilidade em encosta, mostrando que ele, para mim, é obrigatório em qualquer obra de engenharia geotécnica. E é isso que eu queria mostrar nesse assunto, né, que nós estamos colocando nessa dica, nesse vídeo, sobre programação de investigação geológica e geotécnica. Tá? Obrigado, espero que tenha sido útil. E qualquer um que tiver dúvida pode me procurar e nós esclareceremos. Muito obrigado.